Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora do dia em que você estiver ouvindo esta reflexão, que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Eu quero chamar sua atenção para nós lermos na Palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, nós iremos ler o versículo 23, que diz assim: Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, irmão em Cristo Jesus, eu quero falar nesse momento a respeito do poder da palavra, pois todos nós conhecemos essa luta entre Davi e Golias, conhecemos o histórico e sabemos que Davi ele não tinha possibilidade alguma para vencer Golias. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel estava pronto para a peleja contra os filisteus e de repente saiu um guerreiro de Gate chamado Golias e desafiou os exércitos de Israel. E o povo israelita, quando viu aquele homem gigante, temeu, e principalmente as suas palavras. Quando ele desafiou o exército de Israel, não tinha um que fosse encará-lo, eles recuaram para a peleja, ficaram com medo. Foi quando este homem chamado Davi ouviu aquela afronta e colocou-se à disposição para pelejar, para tirar a afronta de Israel, pois Davi não temeu as suas palavras. Davi sabia que por mais que aquele homem fosse gigante, diante de Deus, ele não era nada. Enquanto o povo israelita estava preocupado com a sua altura e com as suas palavras, Davi não estava dando a mínima para quem era este homem, cujo nome era Golias. É interessante que Davi não tinha possibilidade alguma para vencer aquele gigante. E Davi não temeu as suas palavras, pois durante 40 dias e 40 noites, aquele homem desafiava a nação de Israel. E até então, homem nenhum teria coragem de enfrentá-lo. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, quantas e quantas vezes nós temos recuados diante das palavras negativas? Quantas e quantas vezes nós estamos fazendo algo, e até às vezes algo que agrada a Deus, pois o nosso alvo é esse, fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas devido a uma palavra negativa nós paramos no meio do caminho e começamos a retroceder. É como aquela velha história de dois jovens que decidiram atravessar o mar e quando estavam na metade do caminho, um decidiu voltar. Ora, se ele tivesse ido em diante, teria mais futuro. Ele teria atravessado assim como o outro que não voltou. Mas na metade do caminho, ele retornou. Ele retrocedeu. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes nós fazemos o mesmo que esse jovem fez. Paramos na metade do caminho e retrocedemos. Pois Davi não temeu as palavras daquele gigante. Porque Davi sabia que por mais que ele fosse um gigante, Deus era maior do que ele. Conta-se uma história muito interessante de um cachorrinho que estava perdido na selva e não sabia para onde ir. E esse cachorrinho, de longe, ele avistou um tigre. E esse tigre era muito bravo e vinha em sua direção para lhe devorar. E aquele cachorrinho não sabia o que fazer, mas de repente ele encontrou um osso no chão. E quando o tigre chegou perto do cachorrinho, o cachorrinho começou a lamber o osso e gritou: "Mas que tigre delicioso é esse! Eu não sabia que carne de tigre era tão gostosa dessa forma." E o tigre, ao ouvir aquelas palavras do cachorrinho, saiu correndo e pensando: "Mas que cachorrinho bravo! Quase que me devorava também." Mas o macaquinho que estava lá em cima, num galho de árvore, viu toda a história e saiu correndo em direção ao tigre e contou-lhe a verdade. E o tigre, muito furioso, decidiu voltar
para estraçalhar aquele cachorrinho. E o macaquinho disse: eu vou com você. E o macaquinho subiu em cima do tigre e foi cavalgando em cima do tigre. E quando o cachorrinho, de longe, avistou aquele tigre vindo em sua direção com muito ódio, o cachorrinho disse: agora ele vai me devorar. E o cachorrinho disse: eu tenho que fazer alguma coisa. E o cachorrinho então deu as costas para o tigre. E quando o tigre chegou perto daquele cachorrinho, o cachorrinho gritou: mas que macaquinho sem vergonha! Faz mais ou menos 1 hora que eu pedi para ele trazer um outro tigre para me devorar e ele até agora não voltou. E o tigre, quando viu aquilo, saiu correndo, de modo que até o macaquinho voou de suas costas, com medo. Moral da história: muitas vezes nós agimos assim. Se nós formos olhar o histórico do tigre para o cachorrinho, o tigre, ele vence um cachorrinho fácil. Da mesma forma, se nós formos olhar a história de Davi para Golias, pela lógica, Golias venceria fácil. Golias venceria fácil Davi, pois Davi não podia nem sequer participar do exército de Israel, porque ele não tinha porte físico para isso. Golias era um gigante, um homem guerreiro, acostumado com grandes batalhas. E o povo de Israel, para nossa surpresa, que é mais interessante ainda essa história, temia as palavras daquele gigante, as palavras de Golias. Assim como o tigre, que era mais forte, temeu as palavras do cachorrinho e recuou, o povo de Israel, cada vez que ouvia as palavras de Golias, também recuava, não encarava a batalha. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Quantas e quantas vezes nós recuamos diante de uma palavra negativa que alguém diz conosco? Quantas e quantas vezes nós deixamos de lutar, abandonando a luta no meio do caminho? Muitas vezes nós estamos embelezados ou encantados com o tamanho do problema, assim como o povo de Israel estava encantado com o tamanho, o porte físico e as palavras de Golias. Muitas vezes nós agimos dessa forma e esquecemos que temos um Senhor do nosso lado, um Senhor todo-poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Que nesse dia maravilhoso que o Senhor criou para nós, que você venha abrir os seus olhos e venha pensar, e não só pensar, como também ter a certeza que maior é o que está com nós do que o que está no mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje para todo sempre. Amém.